Quem já se perguntou e quem já tentou descobrir qual é a fórmula do sucesso? Não sei você, mas eu já. Eu já. E talvez essa é a pergunta, né, de US$ 1 milhão. E aí a gente procura, né? A gente procura investigar. E a gente procura investigar com os grandes, né? Com aqueles que já conseguiram chegar lá. Então, geralmente, né, toda pessoa famosa ou bem-sucedida, ou uma pessoa de sucesso, assim, notavelmente bem-sucedida, em qualquer oportunidade que se tenha, a primeira pergunta, ou a principal pergunta, é: qual é a dica que você dá para alcançar o sucesso? Qual é a dica que você dá para chegar onde você chegou? E talvez essa seja a resposta mais difícil também que alguém possa dar, embora muitos tentem. E daí a gente tenta fazer um compilado de coisas, né? Um compilado de coisas que a gente ouve. E a gente ouve um falando: tem que acordar cedo, 5 horas da manhã, 4h59, tem que ter disciplina, tem que ler 10 livros por mês, você tem que ficar ao lado de X pessoas, você tem que conviver assim, você tem que fazer assado. Mas quando você vai ver a trajetória de muitas pessoas de sucesso, você vai descobrir que não foi dessa forma que o bem-sucedido chegou aonde está. E tem muita gente que cria alguns hábitos na caminhada, né? E quando chega lá, talvez desenvolva até outros hábitos. E que a gente às vezes olha aonde a pessoa está, da forma que ela está, e tenta agora repetir e copiar, às vezes, elementos que demonstram sucesso, né? Seja num comportamento, seja com posses, seja... enfim. E uma coisa, uma história que eu gosto muito, uma história que é assim, popularmente conhecida, né? Davi e Golias. Quem não já ouviu, né? O, o pequeno que matou o grande, né? O gigante. Davi que matou Golias. É uma história uma história da Bíblia, né? Que muita gente conhece popularmente, assim. Uma das coisas mais bonitas dessa história, ela fala muito sobre sucesso. Davi, quando era garoto, ele quis fazer aquela luta com o gigante, né? E quando ele quis fazer aquela luta com o gigante, na época, o rei quis, assim, dar a ele todas as condições para que ele pudesse fazer aquela luta. E o rei deu a própria armadura dele para Davi, né? E a história conta que quando Davi colocou a armadura do rei, ele mal conseguia se mexer. Aquilo não era para ele não, cara. E Davi, ele falou: não, eu não sei usar isso, eu não preciso disso. E Davi rejeitou a armadura do rei e foi para a guerra, né, para a batalha lá, da forma que ele sabia, da forma que ele aprendeu, né? Ele foi com a funda, foi com pedra funda. E Davi teve êxito ali naquela tão famosa batalha. Ele matou o gigante. Porém, Davi ele se tornou rei, né? E depois, lá na frente, depois de anos, talvez ficou mais fortinho, né? Que Davi era baixinho, magrinho. Ele passou a usar armadura, mas uma armadura feita para ele. A armadura dele. Davi entendeu que aquele momento
vestir a armadura do rei não fazia dele um grande guerreiro de armadura, embora ele tenha usado o que ele tinha de melhor, a funda. E às vezes a gente tenta pular algumas etapas, ou vestir armaduras, ou adereços, ou coisas que não é pra gente. Num momento que não é pra gente. Ler 1000 livros, acordar às 5 horas da manhã, ter disciplina, usar armaduras, são, obviamente, prerrogativas de sucesso. Né? Demonstra disciplina, demonstra conhecimento, absorver informação. Mas existem tantas histórias de sucesso, das quais a gente tem até aquela inveja, né? Caramba, como é que pode? Fizeram um site de vender não sei o quê e o cara agora tá rico, milionário. Então vamos fazer um site para poder vender e ficar rico, milionário. Cara, tem um cara que desenvolveu sei lá, gente, um pano que absorve água. Vamos fazer um pano que absorve água para poder ficar milionário. Cara, evita a armadura dos outros. Evita a história dos outros. Viver a história de outro. Ou querer copiar, sabe, pontos que denotam o sucesso, ou querer cortar um caminho, é um fardo que você leva. É uma armadura que você veste que não é sua, antes de um tempo que não é seu, e que, se provavelmente por vaidade ou por falta de segurança, Davi tivesse arriscado usar aquela armadura, eu não tenho medo de errar que Davi, essa história não seria contada hoje. Espera seu tempo, cara. Constrói a tua história. Usa hoje a tua funda. Trilha teu caminho. E construa uma armadura que seja para você. Ou ainda que você não venha a usar uma armadura nunca. Mas trilha a tua história. Conquiste teu tempo, seu espaço. Viva as suas experiências. Você pode mirar em algumas referências, mas não queira chegar lá a qualquer custo, usurpando de armaduras que não são suas. É só arrumar peso para si, um fardo para arrastar e, principalmente, perder batalhas. Ao caminho do sucesso.